Olá, meu nome é Thiago, bem-vindo aqui ao canal do Seja um Holder. E hoje a gente vai te mostrar como sair das dívidas, parar de pagar juros altos, poder começar a investir e fazer o dinheiro trabalhar por você. A gente vai passar aqui um passo a passo para que você saia das dívidas. Vinheta! Que achando meu cachecol? E a gente vai começar o vídeo de hoje fazendo um questionamento. Você sabia que a maior parte aí dos divórcios e brigas de casais está relacionado a questões financeiras? Pois é, quando a gente está aí com problemas financeiros, acaba sendo muito difícil, né? Se a gente for imaginar alguém aí que tem muitas dívidas, muitas preocupações com dinheiro, e isso acaba se refletindo aí dentro de casa, com seus familiares e no relacionamento. E por que isso acontece, né? A gente fala muitas vezes aqui que a educação financeira ela não é ensinada aí nas escolas. Então a gente não tem essa relação com dinheiro, com educação financeira. Então isso prejudica muito quando a gente vai fazer um controle financeiro aí, até mesmo dentro da nossa família. Além disso, a gente também tem a questão dos status, né? Então todo mundo muito preocupado em ter um bom carro, um bom telefone, enfim, hoje as questões de internet também, elas trazem muito isso, né? Onde todo mundo mostra sempre o lado bom, sempre a maravilha ali, né? Coisas bonitas ali, ou viajando, ou comprando alguma coisa, e a gente acaba querendo antecipar sonhos, fazer como essas pessoas, e acaba se endividando muito aí em relação a isso. E também a questão de crédito muito fácil. Hoje, às vezes, fica muito fácil a gente ir lá fazer um financiamento, fazer um empréstimo, pegar dinheiro e acabar se endividando cada vez mais. Então, todos esses fatores vão levando aí com que as pessoas se endividem cada vez mais. Antes de mais nada, curta esse vídeo, se inscreve no nosso canal, ative o sininho e mande para os amigos de vocês que estão com dívida e tem que sair das dívidas, beleza? Bom, pessoal, meu nome é Jonas e antes de entrar no passo 1, eu quero dizer para vocês que eu faço esse trabalho de consultoria financeira somente para pessoas próximas de mim. Então, já aconteceu o caso aí de pessoas próximas de mim que querem auxílio, né, querem sair das dívidas. Inclusive, agora eu estou auxiliando uma família a fazer isso. Então, o que eu estou fazendo aqui é realmente o que está acontecendo na prática hoje, que a gente está fazendo, né, que eu faço com uma família realmente no dia a dia, o que eu passo no dia a dia para eles. E o passo 1 acho que é o mais importante, pessoal, tá? Porque tem uma máxima dentro disso aí. A gente não tem como ajudar quem não quer ser ajudado. Então teve várias pessoas já que às vezes vieram me questionar, mas Jonas, por que tu não ajuda a tua pessoa? Por que tu não ajuda a tua pessoa que é próxima a ti e tal, e tal, e tal? Eu sempre digo, se a pessoa não quer ser ajudada, se ela não vem buscar ajuda, se ela não entende que tem um problema, não tem o que eu fazer. Porque eu só vou bater de frente com ela, eu só vou acabar brigando com ela e gerando discussão. Então não adianta você querer ajudar quem não quer ser ajudado, tá? Isso não funciona. E por isso que o passo 1 é o mais importante. Porque o passo 1 é a pessoa tem que entender que não vai ser fácil, que vai ser difícil e vai exigir sacrifícios dela. Então a pessoa, o primeiro passo é entender isso. Tá? Que as coisas não acontecem do dia para a noite, que ela vai ter que saber que vai abrir mão de muitos luxos, né? Vai ter que abrir mão de algumas coisas que ela hoje faz e que não vai acontecer ali hoje e amanhã já vai ter saído das dívidas, vai estar tudo certo. É um caminho que é um caminho que vai acontecer aos poucos, tá? Então a primeira pergunta sempre quando eu entro para uma família para ajudar é justamente isso, né? Se a pessoa entende que não vai ser fácil. E aqui vai uma dica muito importante, pessoal. Você tem marido, tem esposa, enfim, tem filhos, é importante que toda a família esteja dentro dessa situação, toda a família esteja por dentro do que está acontecendo. Então, numa das reuniões, as primeiras reuniões que eu vou fazer nessa família, estava o pai e a mãe, vamos dizer assim, né, e eu sentado para me passar toda a situação deles, né, depois eu fazer uma análise de todas as dívidas dele. E a primeira coisa que eu falei, pode trazer teus filhos aqui, podem trazer os filhos aqui junto, porque a família inteira tem que estar junta para sair de uma situação difícil. Não adianta você querer esconder situações do seu filho, do seu marido, da sua esposa, porque meu filho não vai entender, porque meu marido não vai entender. Não, isso não funciona. Ou todo mundo abraça a causa junto e sai junto, né? Ou não vai funcionar. E a primeira coisa a se fazer, depois que tem essa consciência que toda a família está sabendo da atual situação, é cortar certos luxos que consegue se fazer naquele momento. Por exemplo, eu almoço fora todo dia. Bom, chegou. Diminui a almoçar fora, daqui a pouco no domingo faz algumas marmitas e começa a levar almoço para não gastar sempre em restaurante. Tá? Além disso, outra coisa simples que a gente pode fazer, eu compro lá no meu mercado do bairro todo mês, ou toda semana, desculpe, compro o que falta ali. Em vez de fazer isso, faça uma lista do que falta em casa e vá no atacado, vá no mercado maior, fazer um rancho uma vez só, de modo que consiga poupar, porque aquele pouquinho que você gasta no mercado do bairro, onde as coisas muitas vezes são 2, 3 vezes mais caras, isso dá uma enorme diferença no final. Então, faça uma lista e vá no mercado, num atacado, comprar uma vez só, mas uma quantidade maior que não precise toda hora no mercadinho do bairro.
Vamos aí então ao passo 2, que é de fazer o levantamento dessas dívidas. Então é muito importante a gente entender bem qual é o cenário de dívidas que a gente tem. Porque às vezes quem está aí endividado acaba fazendo um efeito ali de bola de neve, começa a se enrolar nas dívidas e não entende mais nem o que está devendo. Né? Então é muito importante fazer esse levantamento, entender quais as parcelas que eu tenho, quais são os valores exatos, qual a taxa de juros que está relacionada a cada financiamento, empréstimo ou dívida, enfim, de cartão, porque isso vai nos ajudar depois a traçar um planejamento em relação a essas dívidas. Então isso é importante, fazer o levantamento de todas essas dívidas. Quando a gente vai para o passo 3, a gente precisa de uma planilha para organizar o nosso sistema financeiro. Então é anotar todos os nossos gastos realmente, tudo que a gente gasta ali no dia a dia, no mês, para entender realmente onde está indo o nosso dinheiro, quais são gastos essenciais, quais são gastos não essenciais, o que a gente pode cortar no meio desse nosso orçamento aí financeiro, nosso orçamento familiar, para daqui um pouco ir ajustar as nossas dívidas, pagar ali as nossas dívidas. Então, o controle financeiro ele vai ser muito importante para isso e para ver se a gente consegue aí reduzir algum custo e sobrar um pouco mais de dinheiro para pagar essas dívidas. Quando a gente vai então aí para o passo 4, que é justamente tentar aí negociar essas dívidas, entender quais são as taxas de juros. Né? Então, daqui um pouco, como eu comentei antes, eu vou ter mais de uma dívida, um financiamento, um empréstimo, ver como é que é a taxa de juros de cada um, né? Porque tentar se livrar aí daqueles que são juros mais altos, abusivos aí em relação a isso, e daqui um pouco, se for possível, eu fazer aí um único financiamento ali, um único empréstimo para ajustar aí essas dívidas que acabam impactando no orçamento familiar. Passo 5, então, é a parte de renegociação das dívidas. E por que a gente vai renegociar as dívidas? Por dois motivos principais. Ou pagar um juro menor que o atual, como o Thiago comentou, ou então diminuir a nossa parcela mensal. Né? Se você está endividado, provavelmente grande parte da sua receita, né, ou até mais que a sua receita, já está comprometido com suas dívidas. Né? Por exemplo, você ganha 5 mil por mês, e no momento que você vai fazer seu controle, você vê que já tem 4.500 reais comprometido. Então você está muito próximo daquilo ali. Como é que vai fazer sobrar dinheiro? Você ainda tem que comer, enfim, para pagar as contas atrasadas. Então o que a gente tem que fazer? Uma renegociação das dívidas. Na verdade, a gente tem duas opções: ou gastar menos ou ganhar mais. Né? Ganhar mais a gente sabe que não é assim também, que não acontece da noite para o dia. Então a gente tem que ir para a parte de gastar menos e a gente consegue isso renegociando as dívidas. Tem um outro modo que o Thiago até comentou ali, né? Mas é mais difícil, porque normalmente se você já está numa situação complicada, é difícil você conseguir fazer um financiamento só para quitar todos os outros, e aí sim ficar devendo em um só lugar, e aí negociar a taxa de juros naquele um lugar, tá? Pode ser uma alternativa, mas é difícil em função da situação daqui a pouco que você possa se encontrar, então você vai ter que renegociar, né? Vai ter que renegociar as dívidas de modo a diminuir a parcela. E aqui vem uma dica muito importante, pessoal. Às vezes o pessoal negligencia parcelas pequenas, tá? Nessa família que eu estou ajudando, tinha muitas parcelas pequenas, de 100, 150, 200 reais. Então, dentro do planejamento que a gente traçou, a nossa ideia era justamente diminuir essas parcelas pequenas pela metade também, tá? De modo a afogar, né, desafogar um pouquinho o nosso caixa. E aí até uma pessoa da família levantou a questão: mas Jonas, é uma parcela pequena, 100 reais, 150 reais, 200 reais. Dê valor às parcelas pequenas. Quando nós negociamos todas as parcelas pequenas, a gente conseguiu fazer sobrar um excelente valor, né, dentro do caixa, deu um desafogo um pouco maior dentro da receita, no caso, que aquela família acaba adquirindo. Então, desse modo, tendo esse desafogo, a gente consegue guardar um pouco mais de capital e aí ir pagando muitas vezes duas parcelas. Daqui a pouco tem uma dívida ali que é um juro um pouco maior, vamos quitar duas parcelas para ir antecipando essas dívidas, né? E aí a gente vai conseguindo se reorganizar dentro dessa nova estruturação. Tá? Isso é extremamente importante. E muitas pessoas também questionam: Jonas, mas eu não sei negociar. Como é que eu vou chegar lá e negociar? Pessoal, acho que duas coisas são principais na negociação: sinceridade e palavra. Então você tem que ser extremamente sincero com quem você vai negociar. Tá? Eu sempre fui extremamente sincero com quem eu negociei. Nesses casos que eu estou auxiliando a pessoa, eu sempre peço para a pessoa vir do meu lado, mas quem faz a negociação sou eu, apenas para ela ouvir, né? E obviamente em muitos lugares ela tem que estar junto, mas a gente tem que ser sincero. Né? Primeira coisa que você vai falar numa renegociação, que provavelmente vai ser essa situação: olha, eu sei que estou devendo, eu quero pagar. Como você pode imaginar, eu não estou devendo só aqui, eu estou devendo em mais lugares, e eu não tenho condições de pagar essa parcela. O que eu posso pagar é X por mês. Então, sendo 100% sincero, pessoal, é o que a gente precisa fazer, tá? Então, a pessoa do outro lado,
Obviamente vai ter casos que uma negociação vai ser um pouco mais difícil, a pessoa vai bater o pé, enfim, uma ideia de se conversar, mas normalmente a pessoa do outro lado vai entender a situação. Por quê? Porque você está sendo 100% sincero. Só que aí vai a questão. O seu plano antes tem que ser muito bem feito. Por quê? Para você cumprir a sua palavra. Se você foi 100% sincero com a pessoa, você tem que cumprir sua palavra. Não adianta lá e falar isso da boca para fora e no segundo, terceiro mês já não conseguir cumprir a palavra, não conseguir pagar o valor que você definiu que iria pagar. Então, faça um planejamento bem feito, trace tudo isso bem feito e aí seja sincero com as pessoas, renegocie sua dívida e cumpra a sua palavra. Se você falou que ia pagar aquele valor, você vai pagar aquele valor. E vamos aí a uma dica bônus, a gente até já comentou aí um pouco no vídeo, mas seria o quê? A gente tentar uma renda extra, porque isso vai potencializar aí a gente a conseguir sair dessas dívidas. Então, às vezes, quando a gente for fazer ali aquele controle financeiro, a gente vê que realmente a nossa receita, a nossa renda, ela tá meio apertada para tudo que a gente tem, a solução vai ser uma renda extra. E aí vai depender muito de cada um, né? Tem várias possibilidades hoje em dia, desde daqui a um pouco prestar um serviço na área que tu atua, né, para algumas outras pessoas. Vai ter aí desde fazer TCC, de garçom, fazer entrega, daqui a um pouco ter algum produto ou infoproduto comissionado. E aqui a gente pode dar o exemplo do nosso e-book, né? Então a gente tem um e-book onde ele vende lá no Perpétuo e daqui a um pouco, se você tiver interesse, pode conversar com a gente, mandar um comentário, mandar um direct lá no Instagram e também ser comissionado por essa venda. Então a renda extra vai te ajudar nisso, né? A potencializar isso, ter um valor maior e conseguir ir negociando e finalizando essas dívidas. Então procure isso também, né? Uma renda extra é muito importante. Aqui a gente acaba tendo também diversas fontes de receita, né? De mais de um negócio, os próprios investimentos que acabam nos trazendo uma receita ali passiva. Então isso é muito importante que você tenha uma outra receita. Então, chegando aqui mais para o final do vídeo, a gente vai recapitular um pouco aí os pontos que a gente trabalhou para que você saia das dívidas. Então, o primeiro passo é entender e realmente se conscientizar de que você está endividado e que precisa mudar. Depois disso, é entender todas as dívidas que você tem, então fazer um levantamento dessas dívidas, ter um controle financeiro, trabalhar aí com uma planilha, com algum aplicativo que possa te ajudar a ver todos os seus gastos. Depois disso, analisar e daqui a um pouco tentar renegociar esses juros aí, essa taxa de juros. E por fim, renegociar essas dívidas aí, tentar ajustar, como o Jonas falou, ir lá conversar aí com quem você tem dívida, tentar negociar isso, reduzir, parcelar ou até mesmo aí melhorar as condições aí das suas dívidas. Muito obrigado, pessoal, por estarem conosco aqui. E não esqueçam, curta esse vídeo, se inscreva no nosso canal, ative o sininho e mandem para os amigos de vocês que precisam sair das dívidas. Vamos ver se a gente conscientiza esse pessoal e muda o cenário brasileiro aí, que hoje 80% dos brasileiros estão endividados. Vamos mudar esse cenário. E nos sigam em todas as redes aí, não esquece, né? @SejaumRoda. Valeu!